Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar do Up to Date, hoje especificamente para a Universidade de São Caetano do Sul. Eu sou Amanda, farmacêutica e Customer Success para a América Latina, e vou falar para vocês então hoje sobre a assinatura do Up to Date. Hoje vocês têm o que é mais novo e atualizado do Up to Date, que é o Up to Date Anywhere, onde vocês podem ter acesso na web e por 2 dispositivos móveis, em qualquer lugar que estiverem, e também os módulos Up to Date Advanced, onde nós temos o Lab Interpretation e também o Pathways, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, o Up to Date, para quem não conhece, é uma solução eletrônica que leva a saúde baseada em evidências para o dia a dia dos profissionais de saúde, para responder às dúvidas clínicas, aumentar o conhecimento e melhorar o cuidado do paciente. Nós temos 3 fundamentos principais, que são um rigoroso processo editorial, onde já contamos com mais de 7.500 médicos autores mundialmente reconhecidos e que fazem essa atualização diária da solução. Então, o UpToDate não é apenas uma solução onde onde nós agregamos publicações. Nós também temos recomendações e comentários desses nossos mais de 7.500 autores. E também dentro da Wolters Kluwer, que é a empresa que tem o UpToDate, nós temos uma equipe de mais de 150 pessoas que atualizam também diariamente as nossas soluções. Então, hoje, o UpToDate é uma solução para apoio à decisão clínica que vai principalmente reduzir a variabilidade do cuidado. Para vocês terem uma ideia, ela já é usada por mais de 2 milhões de usuários no mundo, em mais de 38 mil instituições, 191 países, e nós temos já mais de 550 milhões de acessos aos nossos tópicos todos os anos. Inclusive, tem uma publicação que mostra que o uso do UpToDate aumenta o conhecimento médico, o que equivale a um ano inteiro de residência, se você utilizar 20 minutos por dia o UpToDate. Essas são as especialidades que nós cobrimos hoje, temos 25 especialidades. Mas alguma especialidade que vocês não virem aqui não significa que nós não teremos informações sobre elas na ferramenta. E sim, que menos do que 90% estão na ferramenta. E nós também estamos sempre atualizando, nos desenvolvendo e crescendo o número de especialidades. Então, alguns módulos sobre o UpToDate. Atualizações sobre mudanças na prática, já são mais de 11.600 tópicos clínicos. Temos acesso direto ao PubMed, com mais de 485 mil links. Temos também informações de medicamentos do Lexicomp. Lexicomp é uma outra solução da Wolters Kluwer, onde ele é mais focado em medicamentos, fitoterápicos e outras substâncias, mas dentro do UpToDate vocês conseguem ter acesso a mais de 6.300 monografias e também um módulo só de interações medicamentosas e também de outras substâncias. Novidades das especialidades, temos mais de 195 calculadoras médicas, a parte também de educação para paciente, hoje já são mais de 1.500, inclusive em português algumas. No UpToDate também é possível vocês obterem o CME, os seus créditos de educação médica continuada, para vocês utilizarem como horas de residência ou até mesmo para alguma sociedade que vocês fazem parte. E também mais de 35 mil gráficos, imagens e tabelas que facilmente vocês conseguem exportar para o PowerPoint e montar uma apresentação ou, por exemplo, uma discussão em uma reunião clínica. Então, nós temos mais de 80 estudos independentes que mostram que o UpToDate é a única solução de suporte à decisão clínica que está associado a uma melhor performance hospitalar, consequentemente, melhor cuidado do paciente e redução do custo. E também ele tem mudado as decisões clínicas. Os pesquisadores nessa publicação do Hospital Universitário de Singapura relataram que o uso do UpToDate muda as decisões clínicas em até 37% das vezes. Mas vamos lá para a parte prática. Aqui dentro do hospital, vocês vão ver esse ícone, ou então vão digitar na web de vocês www.uptodate.com e essa vai ser a tela que vocês vão ver muitas vezes, ou aqui acima o nome do hospital.
Porém, é muito interessante que vocês tenham o seu próprio registro, a sua própria conta dentro do UpToDate, porque assim vocês conseguem ter esse acesso remoto, conseguem emitir esses créditos de educação médica continuada, entre outras facilidades que eu vou mostrar na live demo. Então, para se registrarem, vocês simplesmente vão clicar em registro, vão preencher com as suas informações, o e-mail seu e-mail particular, se vocês preferirem, não tem nenhum problema. Vão criar um usuário e uma senha. A gente sempre sugere que esse usuário seja seu CRM, CRF, Corem, porque assim vocês lembram com mais facilidade. Assim que vocês terminarem esse registro super simples, irão receber naquele e-mail de cadastro um link para vocês terem acesso diretamente pelo celular ou tablet. E esse link vocês podem fazer o download tanto para iOS como Android. Agora, muito importante, se vocês fazem esse cadastro e têm o acesso na web, em outro computador, por exemplo, em outra instituição, ou na sua casa, consultório, e também está acessando somente via celular e tablet, é importante que vocês entrem pelo menos uma vez a cada 90 dias dentro do hospital da instituição que é assinante, dentro do hospital que vocês fizeram esse registro, porque ele está linkado ao IP, e se a cada 90 dias vocês não entrarem pelo menos uma vez, ele vai inativar o acesso de vocês e vai bloquear, e aí vão ter que fazer novamente todo o processo de registro. Ao fazer isso, vocês vão ver a página de login, e eu vou mostrar para vocês, então, aqui online, como que é essa parte do login. Vou acessar a minha conta do UpToDate. Meu login e senha, e aqui nós já temos a página principal, a página inicial do UpToDate. Como vocês podem ver aqui acima, já tem o meu nome, aqui já tem os meus créditos de educação médica continuada, aqui eu tenho a parte de busca, e abaixo nós temos uma informação devido à pandemia, uma parte só para Covid-19, e também aqui abaixo temos 3 abas. Essas abas são totalmente personalizadas de acordo com o meu uso da ferramenta. Então, aqui eu tenho o meu histórico, tudo que são os mais visualizados. Então, tudo que eu acessei pelo menos 3 vezes, o UpToDate entende que é uma referência, um tópico que me interessa, então ele coloca na minha página inicial, e também os meus favoritos. Pode ser gráfico, imagem, ou algum guia, algum estudo, alguma informação. Então, tudo aqui eu vou ter na minha página inicial. Vocês podem ter notado que tem uma bolinha laranja ao lado de alguns tópicos. O que significa isso? Que esse tópico que me interessa, seja porque eu visualizei mais vezes, ou é o meu histórico, ou até mesmo é um tópico meu favorito, tem alguma novidade. Então, eu não preciso simplesmente entrar todas as vezes e pesquisar para ver se tem alguma atualização. O próprio UpToDate já vai me dizer se tem uma atualização. E, por exemplo, se eu clicar no coronavírus, nessa parte que tem alguma novidade, ele já vem aqui com todas as informações, o que tem de novo, o que é que está, como vocês podem ver aqui, ó, a última atualização 12 de outubro, e hoje é dia 13 de outubro. Então, ontem teve uma atualização sobre esse tópico. Para nós voltarmos à nossa página inicial, a qualquer momento vocês podem simplesmente clicar no logo do UpToDate e vão voltar à página inicial. Vocês podem ver que aqui ao lado nós não temos nenhuma propaganda de indústria farmacêutica, de hospital, de algum medicamento, porque o UpToDate é uma solução totalmente neutra, totalmente baseada em evidências. Nós falamos que os nossos patrocinadores são os assinantes, então vocês podem confiar piamente que não terá nenhuma interferência de uma terceira parte. Então, aqui acima, como vocês veem o meu nome, eu posso trocar a língua da solução, caso eu queira mudar. Aqui a minha já está em português, mas tenho algumas outras opções que eu posso mudar. Ao lado do meu nome, eu vou ter os créditos de educação médica continuada. Então, eu tenho aqui 54 créditos de educação médica continuada. Se eu entrar nesses créditos, eu posso ver aqui
os meus créditos, e se a instituição que eu trabalho, ou que eu estudo, ou a sociedade, ela quer crédito de educação médica continuada, mas não em créditos, e sim em tempo, é possível fazer isso pelo UpToDate. Simplesmente vocês vêm aqui na parte de ferramentas, ele está em categoria 1 de crédito, nós somos certificados pelo American Medical Association, eu vou editar e simplesmente troco para tempo. Então, vocês podem ver aqui, está 54, quando eu salvo, ele muda para 9 horas e meia de uso do UpToDate. E assim, vocês podem utilizar. Só é interessante que vocês façam a emissão desse certificado, utilizem esses créditos a cada 2 anos, porque senão esses créditos vão expirar. E quando vocês utilizam pelo celular e pelo tablet, ele também vai contando créditos, ou tempo, ele também vai contando os créditos de educação médica continuada. Para vocês emitirem um certificado, vocês vêm aqui na parte da esquerda e colocam resgatar CME. Vocês vão ter todos os tópicos que vocês acessaram nos últimos dias, que vocês querem utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser acessar alguma coisa sobre o COVID, mudanças na prática, se eu quiser acessar, por exemplo, intestino crônico, obstrução crônica intestinal, eu posso selecionar todos os tópicos que eu entrei e ele vai me dizer quanto tempo eu fiquei, quando que eu acessei, o horário, o que foi que eu procurei e qual foi o resultado que eu obtive. Quando vocês estão resgatando em tempo, o mínimo que vocês podem resgatar são 0,25. Então, eu tenho que selecionar um pouco mais, mas se for crédito, vocês já conseguem a partir de meio crédito, que daria a mesma coisa. Aqui vocês podem ver, quando eu coloquei 0,34, ele já habilita aqui a parte verde para eu continuar. Quando eu continuo, eu vou ter uma pesquisa que não é obrigatória, mas é muito importante vocês escreverem, porque nos ajuda também sempre a melhorar a nossa ferramenta. E vão submeter. Quando vocês submetem, vocês podem ver aqui que os meus pontos, né, os meus créditos, 0,34 tempo, né, meia hora. Eu tenho ele em tempo, quando foi que eu resgatei, e eu posso ver o meu certificado ou fazer o download. Aqui vocês vão ver que eu resgatei créditos entre dia 4 de agosto e 29 de setembro, que totaliza 34 minutos, assinado pela nossa CEO, e aqui abaixo todas as particularidades de cada sociedade também que eu posso mandar. Se eu quiser acessar um certificado de uma outra data que eu emiti, eu tenho aqui no meu histórico todos os certificados, tanto em tempo como em categoria, todos os dias que eu acessei. Voltando para a página inicial. Vocês vão ver aqui acima, então, um template que ele sempre vai se manter muito parecido para maior facilidade de vocês de acessarem a ferramenta. E aqui eu posso fazer uma busca. A minha busca eu posso fazer sinais, sintomas, nome de medicamentos, uma ou mais palavras, e eu não preciso colocar e ou, entre aspas, vírgula, eu simplesmente procuro como se fosse num buscador da internet. Então, se eu colocar aqui pneumonia, ele já vai me trazer também algumas opções de pneumonia que tem sido pesquisada no mundo nessa ferramenta, que são as mais relevantes. Mas eu quero, por exemplo, pneumonia infantil e vou buscar. Essa é a minha página de resposta. Nessa página de resposta, eu tenho aqui os tópicos separados por adulto, pediatria, material para paciente e também gráficos. Aqueles 35 mil gráficos, imagens e tabelas que eu comentei no PowerPoint, aqui vocês conseguem ter acesso diretamente aos gráficos relacionados à sua pesquisa. Quando eu clico em gráficos, ele vai abrir algumas informações, alguns gráficos, eu tenho mais resultados, tenho fotos, enfim. E aqui, por exemplo, é uma foto que eu quero utilizar numa discussão clínica. Eu entro nela
eu consigo ver em qual tópico ela foi utilizada, né, qual tópico ela aparece. Aqui toda a descrição e a referência. Se eu quiser colocar, por exemplo, como favorito para aparecer na minha página inicial, eu clico aqui em favorito e a próxima vez que eu entrar, já vai aparecer na minha parte inicial. Então, eu quero utilizá-la para uma aula. Eu cliquei aqui em exportar para PowerPoint. Ele automaticamente já fez o download desse slide, já fez exatamente com o nosso logo, com o nosso copyright, a descrição e também as referências. Então, é muito fácil, muito rápido e muito intuitivo para vocês prepararem essas aulas ou apresentações. Mas voltando ao nosso tópico, então nós estávamos falando sobre pneumonia em crianças. Vamos lá para a pediatria. E aqui eu tenho também algumas informações mais relevantes que têm sido procuradas sobre pneumonia em crianças. Se eu quiser saber um pouco mais, aqui é sempre o título do meu tópico. Abaixo eu tenho um resumo sobre esse tópico. Aqui eu tenho alguns links que eu posso acessar diretamente dentro do tópico. Mas se eu quiser saber mais precisamente, sem ter que clicar, eu venho aqui com o meu mouse em cima dessa flechinha e consigo ter todas as informações sobre esse tópico, tá? Todas as informações. Mas vamos entrar no tópico. Então, vocês podem ver aqui, o UpToDate vai estar sempre em inglês, mesmo quando eu mudo para português, as informações das publicações, elas virão sempre em inglês, tá? E vocês podem ver aqui uma parte à esquerda, todos os tópicos que nós estávamos vendo na página anterior. E eu queria falar para vocês essa parte de Summary Recommendation. Então, como eu falei no PowerPoint, o UpToDate não é simplesmente uma ferramenta que ações e coloca na solução. Nós temos mais de 7.500 autores que dão a sugestão, que recomendam alguns tratamentos ou algumas condutas, e sempre que vocês visualizarem dentro de um tópico Summary Recommendation, vocês vão perceber que é simplesmente a recomendação ou os comentários dos nossos autores. Como vocês podem ver aqui, nós recomendamos. Então, eles recomendam e nós também, essa recomendação, ela também é classificada. Como vocês podem ver aqui, eu tenho Grade 1B. O que significa? O UpToDate ele tem uma parceria com o Grade Group. Grade Group é do Dr. Gordon Gaillard, um médico renomado de Ontário, no Canadá, que faz as classificações dessas publicações. Então, por exemplo, aquela frase que ele recomenda, ela é 1B, que significa 1, ela pode ser forte, 2 é um pouco mais fraca, e a evidência daquela recomendação, se ela pode ser forte, moderada ou leve. Nesse caso, eu tenho Grade 1B, que é uma recomendação forte. Então, eu posso ter um C, posso ter 2C, e eu consigo entender, então, sobre essa recomendação. Só que se eu for em qualquer outro tópico, por exemplo, falha do tratamento, aqui ao lado eu estou vendo alguns números. Isso não são comentários dos nossos autores, e sim publicações, né, nas referências. Se eu quiser acessar esses tópicos, essas referências, essas publicações, eu simplesmente clico aqui no número, ou venho aqui ao lado na esquerda e venho em referências, ou simplesmente desço a minha página inteira e vejo todas as referências. Para vocês terem uma ideia, aqueles autores que classificaram aquela parte em 1B, eles leram as 65 publicações e tomaram a iniciativa e chegaram numa informação que aquela publicação, aquela frase, ela é 1B. Então, eu tenho aqui uma publicação que, se eu quiser acessar, eu clico nela, ele vai entrar numa página que tem um resumo, eu tenho o link de acesso direto ao PubMed, esse caso é do ABMJ, então eu posso ver aqui o resumo, e se for uma revista aberta ou a instituição tiver assinatura, vocês podem acessar diretamente o texto na íntegra. Vai fazer o download e vai mostrar o texto na íntegra para vocês.
Voltando para a nossa página inicial. Aqui ao lado, vocês podem ver que tem comentar tópico. Outra coisa que é muito interessante, se vocês têm a própria conta de vocês. Comentar tópico, vocês podem falar diretamente com a nossa equipe editorial. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, estão procurando alguma informação que não acharam, ou querem adicionar algum comentário, então vocês podem ver que aqui está o meu e-mail cadastrado. Por isso que é tão importante você ter sua própria conta. Em até 48 horas, a nossa equipe editorial vai retornar para vocês com essas informações. Acima, eu tenho, como eu já mostrei, a parte do favorito. Eu posso mudar o tamanho da letra. Se eu estiver, por exemplo, apresentando, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da minha letra. Aqui, se eu quiser compartilhar esse tópico com alguém, eu clico em compartilhar. E essa pessoa não precisa ser assinante do UpToDate. Isso também é muito interessante, porque ela vai receber no e-mail dela um link para acessar esse tópico que você está compartilhando e até 30 dias ela tem acesso livre a esse tópico dentro da nossa solução. Então, ela não precisa ser um assinante, você pode compartilhar com um colega ou até mesmo com um paciente, muitas vezes, esses tópicos e essas informações. Se eu quiser imprimir, eu venho imprimir e eu consigo selecionar o que eu quero imprimir. Por exemplo, eu quero imprimir somente os gráficos. Então, eu seleciono. Aqui são as informações para o paciente, que eu vou falar mais para frente. E aqui eu tenho uma parte que é um buscador, mas é diferente desse buscador acima. Ele é um buscador dentro da minha pesquisa, dentro dos meus tópicos. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, disease, ele vai encontrar 9 vezes dentro desses tópicos a palavra disease. Não é um buscador de um novo tópico, e sim dentro do meu tópico. Aqui acima também vocês podem ver os nossos autores que contribuíram para aquelas recomendações. E se eu clicar no nome deles, eu posso ver de onde eles são, que grupo que eles fazem, qual que é a universidade, e dentro do UpToDate, dentro da Wolters Kluwer, o que eles são, se são autores, se são editores. E também aqui abaixo eu vou ver quando foi atualizado esse tópico. Então, esse tópico foi atualizado, ele é atualizado todo mês, ele foi atualizado a última vez em setembro do mês passado, no mês passado. Só que eu tenho aqui uma última atualização em abril de 2020. O que significa? Que não está atualizado? Não, eles têm uma revisão, foi feita uma revisão em setembro, porém, para esse tópico, não tem nenhuma atualização desde o dia 15 de setembro, de abril, desculpe. Não tem nada novo desde 15 de abril. Voltando para a nossa página inicial, então eu posso vir aqui em conteúdo e eu tenho novidades e atualizações sobre mudanças na prática. Qual que é a diferença sobre esses dois tópicos? Quando eu clico em novidades, eu consigo ver as minhas 25 especialidades e dentro dessas 25 especialidades eu consigo ver quais são as novidades. Por exemplo, em anestesiologia, eu consigo ver tudo que tem de anestesiologia atualizado nos últimos tempos. Como vocês podem ver, a atualização teve algo novo no dia 6 de outubro, ou seja, semana passada. E aqui eu consigo ver nos subtópicos dentro de anestesiologia. Se eu vier em conteúdo e colocar atualizações sobre mudanças na prática, ele é diferente, ele vai me trazer mudanças na conduta daquele tratamento, daquela especialidade. Por exemplo, em oncologia, em hematologia, em neurologia. Então, ele vai trazer as diferenças. Por exemplo, aqui em oncologia, em junho nós tivemos uma mudança onde o Keytruda, o pembrolizumab, mudou o tratamento do câncer coloretal metastático. Então, aqui eu tenho a informação sobre o pembrolizumab, eu tenho aqui a classificação também dos nossos autores, e aqui, por exemplo, seria um outro tópico que eu poderia entrar para ter informações mais detalhadas sobre esse tópico. Falando de medicamentos, se eu clicar aqui no pembrolizumab, eu vou para aquela parte que eu falei para vocês do Lexicomp, que é
focada em substâncias e medicamentos, alimentos, bebidas, fitoterápicos, uso off-label, e aqui eu tenho todo o acesso à monografia do pembrolizumab. Então, dose adulta, pediátrica, dose para paciente com disfunção renal ou hepática, dose geriátrica, uso off-label, a parte de considerações, se eu sou uma enfermeira, como monitorar os parâmetros. Sendo farmacêutica, pode me interessar muito saber sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética do pembrolizumab. Mas falando de interações medicamentosas, eu consigo ver aqui o que eu tenho de interação medicamentosa, nesse caso, 2 interações. Mas se eu tenho uma prescrição de um paciente e eu quero verificar todas as interações medicamentosas que pode ter naquela prescrição, eu tenho um módulo só de interações medicamentosas. Eu clico nesse tópico, vocês podem ver então droga com erva e erva com erva. Coloco continuar e aqui eu posso inserir até 50 substâncias. Eu posso colocar amoxicilina, ômega 3, posso colocar uma varfarina, posso colocar uma aspirina, vastatina. E assim eu posso colocar, por exemplo, um chá de camomila. E aí eu consigo analisar essa prescrição. Quando eu analiso, eu tenho uma classificação aqui acima, onde o X eu não posso ter combinação, o C eu tenho que monitorar aquela terapia, o D, considerar a modificação dessa terapia, ou B, não preciso fazer nada com essa interação, mas existe uma interação. E aqui abaixo eu tenho 8 resultados de interação nessa minha prescrição, com as classificações. Então, eu tenho aqui 4 informações que eu tenho que considerar a modificação da terapia e 4 informações sobre monitoramento dessa terapia. Se eu quiser saber mais a fundo ou os estudos, eu venho aqui e clico varfarina com chá de camomila. Ele vai abrir uma página que é um resumo, onde ele mostra que os dois têm ação anticoagulante e antiplaquetária, qual que é o risco, quais são outros anticoagulantes que podem interagir, medicamentos e outros fitoterápicos, ervas, que também têm ação antiplaquetária, como eu posso ver aqui, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, e uma discussão, e aqui todas as publicações que falam sobre essa interação, que eu posso fazer também o mesmo caminho, acessar o PubMed e acessar o artigo na íntegra. Voltando para a nossa página inicial, então, continuando aqui. Como eu falei, vocês têm o UpToDate Advanced, onde ele tem a parte do Lab Interpretation. Lab Interpretation é um módulo que ele fala sobre exames laboratoriais fora dos ranges normais, fora do normal, fora do que deve ser esperado para um paciente. Então, ele vai te dizer qual que é o ideal ou aquela diferença, o que ela pode causar. Por exemplo, se eu colocar cortisol. Se eu tiver um paciente com alto cortisol, paciente adulto, hoje nós já temos mais de 120 Lab Interpretations, itens no Lab Interpretation que pode auxiliá-los. Em alto cortisol, ele também vem aqui com as mesmas informações, tem até alguns algoritmos, algumas tabelas. Aí ele fala aqui um pouquinho que pode ter alguma ligação com o síndrome de Cushing, e você pode acessar o síndrome de Cushing. E aqui eu tenho todas as informações, qual que é o range de referência, enfim, todas as informações de exames laboratoriais. Como eu disse, já são mais de 120 informações.
Se eu vier aqui em conteúdo, informações sobre medicamentos, eu já falei um pouco sobre as 6.300 substâncias que nós temos, mas eu posso ir mais a fundo. Informações alfabeticamente organizadas sobre essas substâncias todas. Ou, por exemplo, o que tem novo em terapia medicamentosa? O que eu tenho de informação para pacientes sobre terapia medicamentosa, sendo adulto e pediátrico? Aqui, o que eu tenho novo? Então, para vocês terem uma ideia, foi atualizado no dia 10 de outubro, uma informação sobre um medicamento novo. Relembrando que hoje é dia 13, então faz 3 dias que eu tive alguma informação nova. Aqui em conteúdo eu tenho a orientação para paciente, e a orientação para o paciente eu tenho 2 tipos, como vocês podem ver aqui, eu tenho o básico e além do básico, onde o básico são as principais perguntas que um paciente vai fazer para o profissional sobre aquela condição, sobre aquela doença, sobre aquele tratamento. E além do básico, é um pouco mais aprofundada quando o paciente já tem um melhor entendimento, ou muitas vezes é da área da saúde, e nós queremos ir mais a fundo nessas informações. Mas mesmo além do básico, ela tem uma linguagem muito simples para o paciente. E nós somos certificados pelo HomeCode, onde diz que tem qualidade na informação e garantia de neutralidade e informação fácil para o paciente. Isso é um título muito importante e nós fomos agora recertificados em abril. Se eu pegar, por exemplo, infecções e vacinas, eu posso ver aqui o básico em espanhol e inglês. Alguns eu tenho até em outras línguas, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em adenovírus, o básico. Vocês podem ver, tem alguns tópicos só que falam o que é adenovírus, quais são os sintomas, bem básico mesmo. Mas se eu for aqui em além do básico, eu posso vir em antibiótico, por exemplo. Eu vou ter muito mais informação sobre antibiótico e outros tópicos relacionados a esse tratamento. Inclusive, alguns eu tenho vídeos informativos. Se eu colocar aqui, sou da parte de ginecologia, eu posso vir aqui, por exemplo, em aborto. Ele tem também algumas figuras que ele fala, que ele explica. Então, tudo muito didático para o paciente. Sobre a amamentação, eu tenho alguns vídeos também que explicam sobre a amamentação. Então, ele é um conteúdo bem rico, já são mais de 1.500 informações. Os tópicos por especialidade, aqui são as 25 especialidades, e aí você vai ver na íntegra, por exemplo, sobre oncologia, eu posso entrar em câncer de mama, e aí carcinoma in situ, evolução e screening, e aí eu tenho os tópicos dentro das minhas 25 especialidades. E se eu quiser saber sobre os autores e editores também pelas especialidades, eu posso clicar aqui, por exemplo, em dermatologia. Quem que é o editor-chefe? Quem que é o editor da seção? E aí eu consigo também ver quem que são e onde eles trabalham, e onde eles lecionam. Calculadoras. Dentro do UpToDate, nós temos mais de 195 calculadoras que são organizadas por especialidade, ou alfabeticamente, ou eu posso simplesmente fazer a busca. E tenho desde calculadoras muito simples, como conversão de unidades de temperatura, onde eu tenho um paciente com 40 graus Celsius e eu quero saber quanto que é em Fahrenheit, até ferramentas e calculadoras um pouco mais complexas, como massa corpórea dentro de anestesiologia. Então, eu coloco o peso do paciente, a altura, e ele vai me dizer qual que é a massa corpórea desse paciente. Eu posso mudar aqui em centímetros, em quilos, e abaixo eu tenho as referências de onde saíram essa calculadora ou opcional para desenvolver essa calculadora. Aqui ao lado a parte de interações medicamentosas que eu já falei para vocês. E o último módulo é o UpToDate Pathways. O UpToDate Pathways, como eu disse no começo, são protocolos interativos
para o suporte na tomada de decisões clínicas, para reduzir a variabilidade. Nós sabemos que os hospitais têm os seus próprios protocolos, mas aqui no UpToDate Pathway já são mais de 70 protocolos interativos que vocês podem ter a informação mais atualizada possível. E muitas vezes os hospitais até mudam esse protocolo e atualizam de acordo com o que tem aqui aparecendo no UpToDate. Se eu quiser saber também por especialidade ou alfabeticamente, eu posso vir aqui e escolher. Mas se eu quiser procurar, por exemplo, para COVID, eu tenho aqui, então, uma triagem inicial de pacientes adultos por telefone sobre COVID. Como é que eu vou fazer isso? Eu entro, ele vai abrir uma outra tela, e aí eu tenho dois modos de procurar. Ou aqui na parte interativa, ou então aqui eu vou ver descrito em cada detalhe. Vocês podem ver aqui, Start Pathway. Então, o que tem o meu paciente? Eu tô com suspeita de COVID. Ele vem aqui, se eu tiver aqui, eu tenho confirmação de COVID. Ou ele foi exposto ao paciente que tem com COVID. Enfim, eu consigo fazer a simulação do que pode ser a conduta. Ou então eu venho aqui e vou preenchendo. Ele apresenta clinicamente, sim, dispneia. Se eu venho aqui e coloco só, não tem dispneia, moderada ou grave, mas eu quero saber um pouco mais do que é uma dispneia moderada, como é que é classificada. Eu venho aqui na parte da direita e tenho as informações. Então, vamos calcular que esse paciente está com uma dispneia severa, então o approach é referenciá-lo a um departamento de emergência o mais rápido possível. E eu continuo no meu summary, eu tenho um resumo de tudo que eu fiz, quais foram as condutas tomadas, quais foram as abreviações utilizadas no meu protocolo interativo. Eu posso copiar e colar no meu prontuário. Quais são os tópicos envolvidos no racional e desenvolvimento desse pathway? Quais são as informações sobre as sociedades internacionais, quais são os links, e tenho também a parte de educação para o paciente relacionado, no caso, à COVID. Falando, para terminar, sobre os links de sociedade internacional. Quando eu estou num tópico, ao lado esquerdo, dentro das minhas informações, eu tenho uma parte de Society Guidelines. Então, eu quero saber Canadá, Estados Unidos, Europa. Se eu quiser, por exemplo, sobre o Reino Unido. Aqui que o Reino Unido, o que o NICE fala sobre a doença coronavírus. Eu clico e eu consigo não só ter informação, mas eu tenho acesso direto à página do NICE com as informações sobre o COVID. Então, como vocês podem ver, é tudo muito, muito interativo. Tá? Eu posso ver aqui Índia, Austrália, enfim. São várias informações. Então, esse foi um treinamento rápido sobre o UpToDate. Eu estou à disposição. Na instituição também vocês têm os bibliotecários que estão treinados, estão à disposição. Eu sugiro que vocês façam um registro para ter sua própria conta. E qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Muito obrigada e tenham um ótimo dia.